vai te sustentar, Deus vai guiar os teus passos, Ele vai confirmar os teus passos. Eu quero, eu posso e eu vou lhe ajudar. Querido Deus, o nosso coração é teu, este lugar te pertence. Marcamos, ó Pai, um encontro contigo nesta hora. Um encontro, meu Pai, de comunhão. Meu Deus, muitos se perguntam em dias como este: aonde está o Deus que me fez? O Senhor está, meu Pai, em nosso meio nesta hora. O Senhor está presente para curar. O Senhor está presente para libertar. E há em nosso meio, ó Deus, alguém que está precisando da tua paz, alguém que está precisando da tua bênção, alguém que está precisando da tua presença. Então fala conosco, Pai, não só aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, ó Deus, a tua palavra, e que ela seja a resposta, que a tua palavra seja a resposta àquilo que nós precisamos, que haja em nosso meio a unção de milagre, a unção de curar, a unção de resposta ao coração angustiado, aflito, necessitado. O Senhor não é homem para lanchonete também, no restaurante também, na esquina do vizinho, lá da sua casa também, não é só na igreja não, em todo lugar. Tome o cuidado necessário, mas acima de tudo, a pergunta que se faz: onde é que está Deus no meio de tudo isso? Vamos ver onde que Deus está? Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Daqui a pouco, capítulo 2, versos 20. O último versículo do capítulo 2. Abacuque 2, 20. E por que o senhor está falando disso? Daqui a pouquinho eu entro na mensagem principal do dia. O recado de hoje é o sucesso que Deus espera que você viva. Mas eu preciso trazer esse alerta, porque os dias são maus, são trabalhosos. Existem pessoas que por medo disso, por medo daquilo, deixam de buscar a Deus. O Abacuque foi um profeta, e como todo profeta, ou a maioria deles, foi muito usado por Deus. E um dia o Abacuque respondeu assim, podemos ler? Capítulo 2, versos 20. Está aí, quem tem a Bíblia ou quem não tem, acompanha nas telas. Mas o Senhor está no seu santo templo. Quando você vê alguém doente, quando você vê alguém à beira de uma separação, quando você percebe que alguém está desesperado por algum motivo, a pergunta que se fazem é: onde está Deus em tudo isso? Onde é que está Deus naquele acidente? Onde é que está Deus quando uma criança é abortada? Onde é que está Deus quando alguém morre de uma doença qualquer? Onde é que está Deus quando alguém fica desempregado? Onde é que está Deus quando eu sou injustiçado? Onde é que está Deus quando eu passo por um problema? E o Abacuque respondeu: o Senhor está no seu santo templo. De que templo que Abacuque está falando? O templo que foi construído por Salomão? Não, ele nem existe mais. Houve uma guerra que ele foi destruído. Deus não está falando do templo de parede, de tijolos. Nós somos o templo de Deus. Quando você passar por alguma situação que você não entenda o que é que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, vem a pergunta: onde Deus está? Abacuque respondeu: Deus está no seu templo. Deus está com você. Ele está dentro de você. Ele está com você para lhe ajudar. Romanos 8, 28 diz: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida. Vou repetir: todas as coisas. Existem coisas que são boas, que são prazerosas, e às vezes nós nem damos o valor devido, o valor apropriado. E tem outras coisas que não são agradáveis, são desagradáveis, são chatas, são tristes, são humilhantes. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida. Então o recado para mim e para você hoje: quando você passar por alguma situação que você não entenda, e a pergunta vier à cabeça: onde é que Deus está? A resposta está aqui, no seu santo templo. Você é o templo de Deus. Paulo disse no livro de Coríntios, capítulo 6, e outros lugares mais, que nós somos a morada de Deus. Vocês cantavam aqui a hora que eu entrei para pregar: vem fazer morada, Espírito Santo. A morada é você. Deus não mora hoje em templo feito por paredes, tijolos ou tenda ou cabanas. Ele habita dentro de você. E quando você precisar de ajuda, estiver em aflição, vou recapitular: busque o socorro dele. A Bíblia diz que Deus
é o socorro bem presente na hora da sua angústia, da sua tribulação, da sua aflição. Daqui a 2 minutinhos eu já vou fazer uma oração. Eu estou preparando você para ser abençoado. Depois eu trago a mensagem principal. Mas o primeiro recado para você: na hora que bateu o desespero, que você não entender o porquê você está passando pelo que está passando, lembre-se, Deus está no seu santo templo. Há pessoas que quando passam por uma luta diz: eu não vou à igreja porque eu estou passando uma luta. Aí que você deveria vir. Jesus soltou um provérbio que dizia: quem precisa de médico são os doentes. Se você está doente, procure um médico. Se você está sofrendo, procure ajuda. Se você precisa da ajuda de Deus, venha à igreja. Porque é na presença de Deus que Ele vai lhe ajudar, que Ele vai te sustentar, que Ele vai te socorrer. Jesus falou isso. Então, quando você passar por qualquer tipo de aflição, o que fazer? Onde Deus está? No seu santo templo, que hoje somos nós. No passado era um local, era um endereço fixo. Hoje o templo de Deus sou eu, o templo de Deus é você. Quando você passar por qualquer aflição, vá à presença de Deus. Clame por Ele, e Ele garantiu: responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes e até o que você não entende. O que mais diz o versículo aí para terminar? Versículo 20 de novo. Mas o Senhor está no seu santo templo. E ele diz o que mais aqui o profeta Abacuque? Cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, diante de Deus a depressão tem que retroceder. Diante de Deus o doente fica curado. Diante de Deus o problema é resolvido. Diante de Deus toda a ameaça do inferno tem que cair por terra. Diante de Deus, a Bíblia diz em Filipenses 2, 9 e 10: ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, dos que estão no céu, aqui na terra ou debaixo da terra. Em outras palavras, se você está precisando de uma bênção, você veio no dia certo, no lugar certo, e Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém? Estamos com um número bem reduzido aqui hoje. Pessoas que não puderam vir por falta de ônibus, pessoas que não vieram, alguns porque estão doentes e tem que respeitar os protocolos, sim. Outros porque, quem sabe, não puderam chegar. Mas você que veio hoje, você veio para ser abençoado. E você sairá daqui hoje com a bênção que você precisa. Vamos aplaudir a Jesus? Obrigado, Deus. Glória a Deus. Agora, se você puder, fica de pé que eu já quero orar. Deixa a Bíblia aí do lado que eu já volto a pregar. Agora eu quero que você me ajude a orar por aquelas pessoas que estão doentes. Em particular os que estão na UPA, os que estão no INTO, no Instituto, os que estão fazendo um tratamento em casa. Eu tenho recebido dezenas de mensagens de membros nossos que estão em casa, isolados por causa do diagnóstico, por causa do teste positivo, por causa de outras razões. Mas Deus pode visitar. Na sua oração, ore por quem está doente, mas ore também pelo pessoal que trabalha com eles. Existem pessoas que estão na chamada linha de frente. É aquele que cuida, é aquele que trata, é o faxineiro que limpa o hospital, é o segurança que protege as pessoas que ali dentro estão, na sua oração. E quando terminar a oração, eu também vou pedir para Deus te abençoar. Quando terminar a oração, eu vou dizer: faça o que você não podia fazer. Eu não vou hoje catar testemunho no microfone, porque eu já vou voltar para a mensagem principal. Mas se Jesus lhe abençoar, não tenha vergonha de falar o que Deus fez na sua vida. Amém? De olhos fechados e coração aberto. Pai, eu uno agora a minha fé com a fé de todos eles aqui presentes. Homens e mulheres que agora, Deus, estamos nos unindo para orar por um povo. Em especial aqueles que estão agora doentes, aqui na cidade, bem como em toda a nação. O mundo todo, Deus, é uma pandemia. Em outros lugares já mudou a classificação, mas Deus, em todo o mundo há pessoas agora doentes. E eu oro, ó Deus, em particular pela cidade de Rio Branco. Eu oro em particular por aqueles que estão no hospital agora, no INTO, Deus. Por aqueles que estão na UPA. Eu oro por aqueles que estão fazendo um tratamento dentro de casa. Alguém que está sendo medicado em casa. Jesus, eu oro pelos doentes. Você lembra de alguém? Cita o nome de alguém. Você lembra do parente, do amigo, do filho, do genro, da nora? Pai, são muitas as pessoas que essa semana me mandaram mensagem dizendo que não poderiam
poderiam vir hoje à igreja porque estavam doentes, porque testaram positivo. Mas Deus, eu te peço, visita cada um deles agora, aonde ele estiver, aonde ela estiver agora. Eu paraliso toda ação do inferno, toda ação do diabo. Eu digo, espírito da doença, está escrito em Abacuque 2:20, que por causa do nome de Jesus, que por causa diante de Jesus, todo mal se cala, todo mundo se cala, todo problema se cala. Eu digo, doença, retroceda agora. Eu digo, sintomas, retroceda agora. Eu digo, a raiz do problema, retroceda agora, em nome de Jesus. E Pai, muito obrigado. Eu oro agora, Deus, pelos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, são os médicos, os enfermeiros, quem sabe os faxineiros, o segurança. Meu Deus, toda a equipe, que o Senhor venha dar a eles a força, a sabedoria, e que essa pandemia cesse, e que essa, meu Deus, que esse mal cesse, que esse vírus cesse. Pai, nós oramos por esse povo, e se há no nosso meio alguém que está com sequela, alguém que está, meu Pai, doente, alguém que está depressivo, alguém que está sofrendo, eu oro pela saúde agora, e digo na autoridade do nome de Jesus, espírito da doença, do sofrimento, sai em nome de Jesus. E Pai, muito obrigado. Eu invoco a saúde sobre essa pessoa, a bênção total e completa, em o nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Deus? Deus é bom. E antes de você sentar, que eu já vou voltar para a mensagem principal, quantos de vocês chegaram hoje com qualquer sintoma de dor? Faz agora que você não podia fazer. No mundo de Deus não há nada que Deus não possa fazer, pessoal. Vimos aqui em Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, e cale-se diante dele toda a terra. Todo mal tem que se calar diante de Deus. Pastor, eu cheguei com uma dor no ombro. Levante o braço, que não levantava, não podia apertar, não podia levantar o joelho, ou algo semelhante. Pastor, era uma dor na cabeça, na testa, em qualquer parte. Jesus te curou do físico ou da alma? O que é a dor na alma para nós? É aquela pessoa que estava triste, angustiada, abatida, depressiva, muito para baixo. Pastor, parece que tirou um peso de mim. Quem pode dizer que a dor, primeiro do físico? Pastor, o meu caso era físico, estou vendo aqui agora, Deus me curou. Quem saiu a dor física? Faz assim para eu ver. Desse lado aqui, uma pessoa, duas. Aqui no meio, mais uma, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Desse lado de cá, alguém foi curado? Uma lá, 8, 9, 10. A senhora aqui, 11. 11 pessoas do físico. Quantos de vocês o caso era na alma? Pastor, eu estava para baixo, chateado, angustiado. Estou me sentindo bem agora. Quem era na alma? Faz assim, ó. Aí aumentou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse lado, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do lado de cá, 16, 16. Glória a Deus. Levante assim a mão, diga: Senhor Jesus, tenha liberdade para fazer muito mais na minha vida para a glória de Deus. Amém. Sente-se, por favor. Vamos voltar aqui à mensagem principal. Pessoal, hoje é dia de buscar a Deus. O que nós estamos aprendendo aqui hoje, isso aqui é para você acompanhar para o resto da vida. A igreja é um local em que você não vem só para assistir, você vem para participar. Aquilo que você aprender de Deus aqui dentro, quando você sair da porta para fora, coloque em prática. O que o Abacuque disse é: onde Deus está? E ele diz: Deus está no seu santo templo. O templo de Deus é a minha vida, é a sua vida hoje. Mas ele disse mais: cale-se diante de Deus todo mundo, toda a terra. Qual é o mal que está diante de ti? Qual é o problema que está diante de ti? Coloque a vida diante de Deus, e esse problema vai se calar, vai cessar, vai retroceder pela fé em nome de Jesus. Amém? Vamos para a mensagem principal. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, você tem a Bíblia, já abra lá. 1 Timóteo 4, e deixa eu falar com quem está pela televisão, principalmente quem está pela internet. Eu recebi agora pela manhã uma informação de que talvez, não é uma certeza, o pessoal da companhia elétrica iria desligar a luz aqui para fazer manutenção. Mas só descobri agora de manhã. A senhora soube também? Ali também, alguém me avisou, mas só soube agora de manhã. Então, caso depois das 8 horas cair a energia, você que está pela TV ou pela internet, não tem muito o que possamos fazer. Se cair, eu vou continuar o culto aqui até o final, mas vocês que estão pela TV,
faço votos de que você já tenha sido abençoado por essa primeira palavra em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Mas vamos torcer que seja só local, né? Alguém já falou para mim que vai ser só no mercado. Então, se for só no Mercadão, melhor. Se acabar aqui da rua toda, a gente vai ficar no escuro aqui, mas eu vou pregar no escuro para você em nome de Jesus. Combinado, pessoal? Vamos entrar na mensagem principal. 1 Timóteo 4,15. Capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz 3 conselhos aqui que eu quero destacar para a gente. Capítulo 4, versos 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 3 instruções aqui que agora eu quero toda a sua atenção nesses próximos minutos. Primeiro, Deus está falando que você precisa meditar. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar escrito que você tem que ser diligente naquilo que Deus te fez saber. Versículos anteriores, o apóstolo Paulo, falando com Timóteo, que era um filho na fé, Paulo deu várias instruções de como ele deveria ser, agir, se comportar, falar, pensar e etc. Só que Paulo agora diz que ele deveria ser diligente, ele deveria pensar, refletir, digerir, ficar pensando naquelas instruções. Eu disse minutos atrás que o culto não termina quando o pastor fala tchau. O culto, na verdade, você tem que continuar na presença de Deus. Quando o culto acabar, faça da sua casa, do seu local de trabalho, uma extensão da igreja. Aonde você vai ficar na presença de Deus? Lógico, tem que trabalhar, vai trabalhar. Tem que estudar, vai estudar. Tem que arrumar a casa, vai arrumar. Mas fique na presença de Deus, pensando na mensagem, meditando naquilo que você ouviu. De tudo que é pregado, em média de 30 a 40 minutos de mensagens. Às vezes dá mais, às vezes é menos, mas de 30 a 40 minutos de tudo que Deus me usa para pregar, se você entender uma única coisa, basta. Medita naquilo, digira aquilo, fica digerindo, fica se alimentando daquilo, seja diligente. O que Deus lhe fizer saber, o que Deus lhe fizer entender, medita. Ao Josué, Deus disse após a morte de Moisés, Deus disse, não se desvie para a direita, nem para a esquerda. Se você cumprir diligentemente o que eu tenho falado, nunca vai faltar sucesso. Aonde você pisar, vai dar certo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que Ele nos concede instrução. Aliás, a Bíblia diz que o nosso sofrimento se chama ignorância. Oséias 4,6 diz, o povo sofre porque lhe falta conhecimento. É ignorância, pessoal. A nossa ignorância nos leva a sofrer. Isso me fez lembrar aqui de novo uma história que eu já devo ter contado. Há muitos anos atrás, eu estou falando aí de mais ou menos 18 anos atrás, eu vou completar 25 anos que sou pastor. Então, 18, 19 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que quando na igreja que eu pastoreava, chegou o primeiro microfone sem fio, nós compramos. Não era um microfone com a tecnologia de hoje, era a qualidade da época. E eu me lembro que eu fiquei todo feliz, porque com microfone sem fio, você fica mais, vamos dizer assim, à vontade para falar, para ir aqui, para ir acolá. Bem, e usei a primeira semana, fiquei muito feliz. No final de semana, no sábado, era comum os obreiros da igreja, eles separavam para limpar a igreja, preparar a igreja para o domingo, faxinava a igreja, levava os banheiros, limpava toda a igreja. No sábado, alguém muito cuidadoso na hora de limpar aonde ficava o som da igreja, deve ter passado o paninho lá, sem querer, como diz o ditado, querendo, zerou o volume da base do microfone. Todo microfone sem fio tem uma base lá. Bem, e ninguém sabia, porque a pessoa limpou, também não sabia. Era novidade para todo mundo. Chegou no domingo de manhã, o pastor que me auxiliava falou, pastor, o microfone quebrou. Quebraram o microfone. Pronto. Já quebrou o clima da reunião, porque eu já fiquei chateado. Porque o microfone era caro, para os padrões da época, e o microfone quebrou. Quem quebrou? Não acha quem quebrou. Você sabe que filho, já ouviu a expressão? Filho feio não acha pai? Filho, quer dizer, quando a pessoa faz uma coisa errada, não acha quem é o culpado. Quem foi que quebrou? Não achava quem quebrou. Tudo bem, sem microfone. Aí eu cheguei para o povo e falei, pessoal, hoje eu estou meio chateado aí. Nós compramos aí com muito sacrifício o microfone e tal. Alguém foi lá e quebrou o microfone. Estou resumindo aqui a história, né? Aí um irmão da nossa igreja, olha o que é a ignorância. O irmão da nossa igreja, ele trabalhava consertando rádio e televisão.
Hoje talvez é uma prática até em desuso, mas alguns anos atrás era comum. A televisão dava um problema, o rádio dava um problema, se levava lá, desmontava e tentava consertar. Aí o meu irmão que trabalhava com isso me procurou no final do culto e disse: pastor, eu trabalho com rádio e televisão, não é a minha área o microfone. Ele foi sincero. Mas se o senhor quiser eu posso ver para o senhor. Eu falei: bem, ao invés de jogar fora, vamos tentar. Eu falei: leva lá. Levou. Quando ele chegou lá, ficou uma semana com o microfone da igreja. Voltou no domingo seguinte e falou: pastor, esse microfone não presta. Joga fora porque esse microfone não presta. Eu falei: não presta, meu irmão, não presta, pastor. Olha, isso aqui é porcaria, não presta, não serve, joga fora isso. Eu falei: tá bom, vamos jogar fora, né? Fazer o quê? Aí eu disse ao rapaz: fulano, pega lá a caixa do microfone, vamos jogar ele fora, tudo que tem e tal. Só que antes de eu jogar fora, eu inventei de olhar a caixa. Quando eu olhei a caixa do microfone, eu vi que o local da manutenção oficial, da garantia, fica do lado da nossa igreja sede em São Paulo, onde o missionário Soares faz os cultos. E eu estaria lá naquele final de semana. Eu falei: bem, antes de jogar fora, deixa eu tentar mais uma vez. Eu vou levar numa autorizada, né, alguém que entende do assunto, para ver se realmente o microfone não tem jeito. E quem sabe o conserto vale a pena. Levei. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei na vida. Quando eu cheguei lá na autorizada da Sennheiser, um microfone famoso até hoje. Quando eu levei o microfone lá para o rapaz, eu cheguei lá, eu estava chateado. E eu falei o que não devia. Eu falei: rapaz, esse microfone aqui é uma porcaria, não serve para nada. Reclamando já com o rapaz não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu estava chateado, falei o que não devia. Ó, esse microfone não presta, esse microfone é uma porcaria. Eu estou quase jogando esse fora, vê se tem conserto. Ele olhou no microfone e falou: qual é o problema? Ele disse: o microfone em uma semana não quer funcionar mais. Ele pegou o microfone, pegou uma caixinha lá, colocou o microfone. Ele falou: alô, som, não saiu nada. Falei: tá vendo, esse microfone não presta. Aí ele foi na base, abriu o volume. Alô, som, Eu fiquei com a cara lá no chão. Eu falei: quem não presta é o meu pessoal que fez uma coisa dessa. O que eu quero contar com essa história? A ignorância é um problema, pessoal. Às vezes nós sofremos porque não entendemos. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta. Vamos falar do Brasil? O brasileiro é ruim de ler bula. Ele é ruim de ler manual. Você compra um aparelho qualquer, eu duvido, 90% de nós não lemos manual. Você pega o aparelho novo e já coloca na tomada. Você não quer nem saber como é que funciona, qual é o jeito certo, se estragar, como é que faz. Você já vai e coloca na tomada. O manual do cristão não é uma bula, não é um manual de fabricação, é a Bíblia Sagrada. Enquanto você não meditar naquilo que o manual do cristão, que é a Bíblia, ela fala, vem o sofrimento. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: medita nessas coisas. Olhe para o manual, que é a Bíblia Sagrada do cristão, para você saber o que fazer, para onde ir, como falar, como agir, como proceder. Aí Paulo disse a Timóteo o segundo conselho. Qual é o primeiro conselho? Medita. Seja diligente. Olhe para a Bíblia Sagrada, medite na palavra de Deus e Deus vai lhe ajudar. O que mais que ele fala aí? Medita essas coisas e o que mais? Ocupa-te nela. Gaste um tempo lendo Bíblia, meditando na palavra. Não é errado você fazer as demais coisas, mas dedique-se um tempo mais para procurar saber o que Deus está falando, o que Deus deseja, o que Deus quer. Como eu acabei de falar, a ignorância é um problema sério para o cristão. O povo sofre porque lhe falta conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais Deus tem condições de me abençoar. Aí o final do versículo diz assim, vamos ler de novo, versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, dependendo da Bíblia vai dizer o teu sucesso, dependendo da Bíblia vai dizer o teu progresso, a tua vida, o seu progresso, o seu aproveitamento, final do versículo, seja manifesto a todos. Deus deseja o teu crescimento, o teu sucesso em todas as áreas. Na vida profissional, que você se destaque. Na vida familiar, que seu casamento se realize, seja o casamento do sonho. O casamento foi feito por Deus para isso, para a realização, para a procriação, mas para a realização.
A Bíblia Sagrada diz que o teu progresso, o teu sucesso, o teu crescimento, a tua alegria tem que ser notável, tem que ser visível a todos. Você tem que crescer de modo em que as pessoas, ao olharem para você, vão bem dizer, vão glorificar, vão dar glória e graças a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Livro de Mateus, capítulo 5. Se você puder, abra a sua Bíblia. Você vai ver a instrução que Jesus Cristo deu a todos nós. Mateus 5, versículos 13 ao 16. Quando Jesus fala a respeito de que nós somos sal da terra e luz do mundo, vamos ver como é que ele diz. Capítulo 5, versículos 13 em diante. Mateus 5, 13. Mateus é o primeiro evangelho, capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz deste mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Versículo 16, vamos ler juntos aí? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vamos repetir o mesmo versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante. Mais uma vez o mesmo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, quando Paulo deseja a Timóteo 3 conselhos, meu filho Timóteo, primeiro conselho, se dedique àquilo que você está aprendendo, seja diligente. Segundo conselho, se entregue, gaste um tempo, invista tempo em conhecer a Deus, em andar com Deus, em estar na casa de Deus. Terceira coisa que Paulo diz para Timóteo, e todos verão o teu progresso, o teu sucesso, o teu crescimento. Agora Jesus, ele reafirma o que Paulo disse lá na frente. Ele diz que nós somos sal da terra. Se o sal não temperar, só serve para ser pisado. Nós somos luz desse mundo. A luz tem que ser colocada na parte alta, não debaixo da mesa ou debaixo de qualquer outro lugar. Aí ele termina dizendo, para que a vossa luz, está aí no versículo que está na tela aí, 17, para que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você precisa ter esse desejo. Deus, eu vou brilhar nessa vida. 2022 só está no começo. O que o ano nos reserva? Eu não sei. Eu não sei se a pandemia, se os vírus vão aumentar, se vão diminuir. Eu não sei se esse ano é um ano eleitoral. Daqui a pouquinho vamos falar bastante sobre eleições, a partir do meio do ano. Não sei o que o ano nos espera. Não sei quem vai vir, quem vai ganhar, quem vai perder. Eu não sei, agora no meio do ano vamos ter Copa do Mundo. Não sei se o Brasil vai bem, se o Brasil vai mal. Mas uma coisa eu sei. Se você fizer o que Deus está dizendo, você vai ter sucesso esse ano. Meu irmão, não importa se o seu time favorito vai ganhar ou vai perder. Se o seu político amado vai ganhar ou vai perder. Se a pandemia vai aumentar ou vai diminuir. Nós servimos um Deus que nos coloca acima disso. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você será defendido, protegido e guardado. O que é que nós temos que entender aqui hoje? Eu preciso me dedicar mais às coisas de Deus, meditar na palavra de Deus, para que o meu sucesso, para que o teu sucesso, o teu progresso seja visível. Todo mundo vai olhar para você. Vamos usar uma frase brasileira: quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê, porque você vai melhorar. O teu próximo mês tem que ser melhor do que este. O teu próximo ano tem que ser melhor do que este. E assim por diante. Mas para que você possa ter progresso, para que você possa melhorar, o conselho de Paulo é: medite e se dedique. Medite nas coisas de Deus e se dedique às coisas de Deus. Lá atrás, antes da mensagem principal, eu falei sobre o momento que o país está vivendo. O momento é de cuidado? Sempre.
Continue tendo cuidado, dentro da igreja e fora da igreja. Mas não faça disso o motivo ou o pretexto para você não buscar a Deus, para você não andar com Deus, para você não meditar na palavra de Deus. Porque é Deus que nos dá o progresso, que nos ajuda a avançar, que nos ajuda a melhorar, que é conosco nos dias maus. Só que às vezes nós nos convencemos do contrário, como se não merecêssemos, como se Deus não fosse conosco, como se não fosse dar certo. Deixa eu terminar na história de Moisés, está em Êxodo capítulo 4, eu vou terminar nessa história. Último ponto da mensagem agora pela manhã. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou terminar aqui. A Bíblia diz que Moisés, ele após matar um homem, um egípcio, Moisés foi nascido hebreu, criado como príncipe do Egito. Um dia ele estava passeando e ele viu um soldado egípcio ferindo, batendo a ponto de machucar um escravo hebreu. Ele sentiu as dores, ele tomou a dor, ele foi para cima, brigou e matou. Quando ele percebeu que ele tinha matado, ele olha para um lado, olha para o outro, aparentemente ninguém tinha visto. Ele escondeu no meio da areia do deserto e disse, ninguém viu, foi embora como se não fosse nada. No outro dia estava lá o Moisés passeando e alguém olhou para Moisés e o reconheceu e disse assim, ô Moisés, você está pensando que ninguém te viu? Nós vimos você quando você matou aquele soldado. O Moisés ficou com tanto medo que ele fugiu. E a Bíblia diz que na fuga ele foi para o deserto. Lá no deserto ele conhece Jetro, que mais tarde se torna seu sogro. Ele se casa com a filha de Jetro e se torna pastor de ovelhas. Passaram aproximadamente 40 anos. De repente Moisés estava lá pastoreando, apacentando as ovelhas. Deus aparece a ele através de uma manifestação espiritual. Qual? Uma sarça, uma pequena árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Pegava fogo, mas a folha continuava verde, os galhos continuavam fortes. Como é que é isso? Isso é impossível. Para minha cabeça mas para Deus não. A Bíblia diz que a sarça queimava, mas não se consumia, ela continuava forte. Moisés se aproximou, achou curioso, disse, o que está acontecendo? Quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz que dizia, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Ele então entendeu, era Deus falando com ele. Aí Deus chega para Moisés e disse para ele qual era o plano. Que Deus desejava tirá-lo do deserto, do meio das ovelhas, do meio do pasto, e levá-lo para uma grande obra, uma grande missão, aonde ele, Moisés, lideraria e entraria numa terra que manava leite e mel. Só que quando Deus deu a promessa para ele, falou do crescimento, do progresso, das melhorias, o Moisés temeu. Capítulo 4, versículo 1, vamos ver a resposta dele? Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Versos 2, e o Senhor disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E ele a lançou na terra. E tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda, entre parênteses, e estendeu a mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Fecha o parênteses. Verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor. Vamos ler juntos agora? O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Para aqui, para nós. Deixa eu terminar aqui a mensagem para você. Mensagem principal. Se você meditar nas palavras de Deus, se você se dedicar, sair da ignorância e vir para o conhecimento, João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só conhecer. Na sequência diz, se você permanecer no meu ensino. Não basta você saber aplicar hoje a palavra e amanhã você fazer tudo errado. Você tem que permanecer. O que você aprender de Deus hoje, coloque em prática hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 10 anos, continue praticando. Ao fazer isso, Paulo diz, o teu progresso, o teu sucesso será visto,
visível para todas as pessoas. Jesus diz que Ele nos fez sal e luz desse mundo para que a tua luz resplandeça diante dos homens. Se você é uma faxineira, que seja a melhor faxineira da cidade. Se você é um pedreiro, que seja o mais requisitado, procurado. Se você é um comerciante, que o seu comércio seja o que mais vende, o que mais fatura. Se você corta cabelo, que você seja aquela mais afamada, cujo teu trabalho vai ser muito valorizado. Se você é um profissional de qualquer área, Deus está dizendo, Ele deseja o teu progresso, o teu crescimento, a tua prosperidade. Mas para que você viva esse progresso, esse crescimento, você precisa meditar, refletir, ficar na presença de Deus. Moisés, quando ouve que Deus seria com ele, e que Deus tinha um plano de progresso, de crescimento, de prosperidade, ele começa a colocar alguns questionamentos para Deus. Ele diz, como é que é isso? Primeiro que no capítulo anterior diz que Moisés era pesado de língua. Alguém interpreta ou interpretou que Moisés era gago. Pesado de língua era gagueira. Se ele era gago ou não, lá no céu um dia vamos descobrir. Mas diz que ele era pesado de língua. Ele disse, Deus, eu sou pesado de boca. Aí Deus aparece para ele e diz, olha, pega a vara que você está na sua mão. Pega o que você tem na sua mão. Irmãos, tem gente que não progride, que não melhora, porque não usa o que tem. Você não usa aquilo que tem, porque você acha que o que você tem não é nada. E Deus disse, Moisés, o que você tem na sua mão? Ele disse, uma vara. Era o cajado de pastor, uma vara para que, se alguma ovelha caísse no buraco, ele pudesse arrancar. Se viesse algum animal, ele pudesse defender as suas ovelhas. Deus disse, o que é que você tem na sua mão? Ele disse, uma vara. Transmita a pergunta a você. O que é que você tem na sua mão? O que é que você sabe fazer? No que você é bom? No que você tem desvontade de fazer? Alguém diz, pastor, eu faço um bolinho como ninguém. Comece a vender bolo. O outro dirá, pastor, eu sou um bom desenhista. Vai para essa área. Pastor, o que eu gosto, o que eu sei fazer, eu gosto de lidar com vaca, com gado, com boi. Vai para essa área. Se dedique àquilo que você tem, àquilo que você sabe, naquilo que você é bom. Deus perguntou, o que é que você tem, Moisés? Ele disse, uma vara. Deus disse, use o que você tem. Às vezes você não usa o que tem porque acha que é pouco. Você não usa o que você tem porque você espera estar perfeito. Você espera ter muito para começar a usar. Domingo passado, eu li para vocês aqui, que eu não vou ler agora de novo. Jesus contou a parábola dos talentos. O que ganhou 5, o que ganhou 2, o que ganhou 1. Eu vou falar só do último. O que ganhou 1 talento, ele escondeu. E ele disse, eu tenho medo de perder. Veio o dia da prestação de contas. Sabe o que aconteceu? No dia da prestação de contas, ele disse, eu tive medo. O dono da casa, que era Deus, ele disse, olha, até o que você tem lhe será tirado. Quando você não usa o que Deus lhe dá, Deus arranca e dá para alguém. Você não usa a tua força, outros vão usar. Você não usa o recurso, alguém vai usar. Você não usa o sonho, a visão que Deus lhe deu, alguém vai usar. Você não coloca em prática os dons, talentos e posição que Deus lhe dá, outros vão usar. Moisés, o que você tem na sua mão? Ele responde, uma vara. Deus diz, jogue no chão. Ele jogou, virou cobra. Imagina o susto de Moisés, virou cobra. Em seguida Deus olha para ele e diz, pega a cobra. Para quem tem a habilidade, não vou nem chamar de coragem, porque para alguns é loucura, né? A maioria quando vê cobra foge. Quando Deus diz, Moisés, pega agora a cobra. Não é pela cabeça, pelo menos é o que a gente vê pela televisão. Se alguém aqui você pega a cobra aí por aí, parabéns para você. Não é muito a minha área é pregar. Mas geralmente o que eu vejo pela televisão, pelos jornais e outros meios, é que pega-se a cobra pela cabeça. Mas Deus mandou ele pegar pela cauda. Deus mandou pegar pela cauda. E quando ele pegou meu irmão, tinha que ter coragem, porque pela cabeça, tudo bem, se ela se mexer, não iria pegá-lo. Mas pela cauda? Quando ele pegou pela cauda, a Bíblia diz que a cobra voltou a ser vara. Só que o Moisés ainda se perguntava, sou eu mesmo? Aí Deus falou uma coisa, que é o que eu quero finalizar a mensagem. Está aí na tela, versículo 5. Deus disse para Moisés, para que creiam que apareceu o Senhor. Quem?
o Deus de seus pais, quais são? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus, preste atenção nisso aqui que eu termino aqui a mensagem. O Deus de Abraão, até aí eu entendo de boa, com facilidade. Porque quem foi Abraão? O pai da fé. Um homem que creu em Deus. Um homem que quando não tinha filhos, ele creu que Deus daria vida ao ventre da esposa dele, aos 90 anos para engravidar. Sara engravida aos 90 anos. A Bíblia diz que Deus deu força para Abraão, para ser pai, próximo dos 100 anos, de 99 para 100 anos. O homem foi de fé. Abraão foi um homem de fé, um homem que foi amigo de Deus. Antes de Deus fazer qualquer coisa, diz a Bíblia que Deus descia e falava com Abraão: Abraão, eu vou fazer tal coisa. Deus não tem que dar satisfação para ninguém, mas Deus falava com Abraão, mostrando que Abraão era amigo de Deus. Tudo bem, então falar que o Deus de Abraão, eu aceito de boa. Mas a Bíblia diz que ele também era o Deus de Isaac, que também é fácil de entender. Isaac foi o filho da promessa, aquele filho de Abraão com Sara, que nasceu na sua velhice. Isaac foi um homem de fé, um homem que creu em Deus. Uma certa ocasião, Gênesis 25 diz que a terra havia fome, todo mundo estava indo embora, e Deus disse: fica que eu vou ser contigo. Ele ficou e Deus abençoou. Até aí tudo bem. Mas quando Deus fala o Deus de Jacó, isso me dá um certo conflito. Porque Abraão foi homem de fé. Isaac confiou em Deus e viveu a fé. Mas quem foi o Jacó? Jacó, a tradução do seu nome é enganador. O nome, a tradução Jacó, é suplantador. São vários sinônimos: enganador, suplantador, trapaceiro. E existe a revelação de que ele suplantou, e suplantou. Ele foi maior do que o irmão dele, mas ele era enganador. Quando você olha no Gênesis capítulos 28 ao 32, houve uma ocasião em que Jacó ficou só com Deus e lutou com o anjo. No final da luta, o anjo, que era o próprio Deus, disse para Jacó: a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas, muito bem, Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Israel significa príncipe, significa aquele que luta, aquele que vence. Só que agora Deus chega para Moisés e fala de um Deus de Abraão, homem de fé, um Deus de Isaac, o homem que foi perfeito na sua confiança, mas de um Deus de Jacó. Quem foi em Jacó? Um homem imperfeito. Revelação final para você. Se você é alguém imperfeito, a boa notícia é que ele também é seu Deus. Se você é alguém que já fez alguma atrocidade, Jacó enganou, Jacó trapaceou, mas ele era suplantador, estava escrito que ele seria maior, ok, mas para que ele chegasse lá, ele passou por uma situação delicada. O que eu quero chamar a sua atenção é que Deus, ele não é só o Deus dos perfeitos, Deus também é Deus dos imperfeitos. Se você é alguém que casou ou que teve intimidade fora do casamento, Deus é teu Deus também. Se você é alguém que mente, que tem o vício do cigarro, das drogas, da cocaína, Deus também é teu Deus. Se você é alguém perfeito ou imperfeito, Deus também é seu Deus. Se você tem ódio no teu coração, Ele também é seu Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é que o Deus de Jacó representa, nesta mensagem de hoje, um Deus de pessoas imperfeitas. Se você for a minha sombra, você vai ver um monte de defeito em mim. Eu sou imperfeito, você também é. O Moisés se sentia indigno, incapaz de progredir, de prosperar, de vencer. Porque ele deve ter se lembrado, ele diz: como é que eu vou voltar no Egito? Eu matei um homem lá. Eu matei um soldado lá. Como é que eu vou voltar para lá? Mas Deus aparece e diz: eu sou o Deus de Abraão, homem de fé. Sou o Deus de Isaac, um homem quase perfeito, viveu a fé e agradou a Deus. Mas Deus disse: eu também sou o Deus de Jacó, de pessoas imperfeitas. Se você é imperfeito naquilo que pensa, naquilo que fala, Ele também quer ser o teu Deus. Se você tem defeitos, fique tranquilo. Eu e ninguém está aqui para te apontar o dedo. Estamos aqui para dizer: Ele também é seu Deus, para perdoar seus pecados, para te purificar. Se você pisou na bola com alguém, se você fez alguma coisa que a sociedade julga errada, se você fez alguma coisa que tem até vergonha, que alguém saiba o que você fez, Ele também é o Deus de Jacó, o Deus dos imperfeitos.
Ele vai ser o teu Deus aqui hoje. Quando nós orarmos, diga para Ele: Deus, o Senhor é o meu Deus também, eu sou todo imperfeito, me perdoe, misericórdia. Ele te perdoa. Ele quer transformar. Deus não falou: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, porque o próprio Deus mudou Jacó para Israel. Parecia que Deus tinha esquecido, mas Deus não se esqueceu. Deus disse: eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, mas eu também sou o Deus do Jacó. É como se Deus dissesse: ô Moisés, você está preocupado porque você tem defeitos? Eu também fui o Deus para Moisés, um homem cheio de defeitos. Ele é Deus para você hoje. Você quer ter progresso na vida? Quer ter sucesso na sua vida? Quem é que vai ter sucesso? Não são os perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: Ele quer ser o teu Deus. Aceite-o como Senhor, como Salvador da sua vida. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o Deus que te sara. Ele quer ser o Deus que te prospera. Ele quer ser o Deus que te abençoa. Porque eu repito, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e dos imperfeitos, como Jacó. Deus muda o nome para Israel, mas para Moisés Ele disse: eu também sou o Deus de Jacó. Deus está dizendo para mim e para você: Ele também é o Deus daqueles que têm defeitos. Ele também é o Deus daquele que tem dificuldade. Ele também é o Deus daquele que está doente. E se você o quiser, hoje, Ele poderá te restaurar, te ajudar, te abençoar. E eu vou orar para Deus te ajudar. Resumindo o que nós pregamos, já até fechei a Bíblia, o que eu falei na mensagem principal. Se dedique a conhecer mais a Deus. O manual de usuário do cristão se chama Bíblia Sagrada. Vem à igreja. Ah, pastor, mas eu estou com medo. Vírus tem em todo canto, gente. Dentro da igreja e fora da igreja. Tome os cuidados. Todos os cuidados que tem que ser tomado, tome dentro da igreja e também fora da igreja. Mas o que é necessário que você entenda hoje, que se você se dedicar, Paulo disse a Timóteo, você vai ter progresso. O teu sucesso vai ser visível para todo mundo. Jesus disse: o teu sucesso tem que ser visível para todo mundo. Só que se você está com medo, saiba que o teu Deus também é Deus dos imperfeitos. E se você o buscar aqui hoje, Ele vai te perdoar e Ele vai te ajudar. Amém, povo de Deus? Levante uma das mãos e diga: obrigado, Jesus, o Senhor é bom. Pode aplaudir a Lu. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Sentados ainda, Pai, o Senhor é o Deus de Jacó, o homem que se tornou suplantador. Ele que não era o primogênito, mas ficou com a herança da primogenitura. Mas além de suplantador, ele recebe o título, a fama de enganador, de trapaceiro. Mas ele lutou com Deus e se tornou príncipe. Pai, o que eu te peço nesta hora, o Senhor também é o Deus, ó Pai, daqueles que enganam, daqueles que mentem, daqueles que roubam, daqueles que furtam, daqueles que erram. Pai, o Senhor também é o nosso Deus. Se há no nosso meio alguém que é assim como eu, se considera imperfeito, eu te peço, perdoe os nossos pecados, perdoe aquilo que nós praticamos consciente ou inconscientemente, Pai. E no momento em que esta pessoa hoje, ousar acreditar, que ela progrida, que ela cresça, que ela avance, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, para a glória de Deus, e todos digam amém. E para Jesus uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Pessoal que está pela televisão, pela internet, com vocês eu termino por aqui. Aqui o culto vai ter mais uns 10, 15 minutinhos, mas quem estava pela TV ou pela internet, Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Pessoal, deixa eu lembrá-los, olha, Deus vai fazer. Estou seguindo. Eu sempre queria ter meu emprego próprio. Aí a pastora Raimunda, a minha avó trouxe o meu dízimo para ela orar e para mim conseguir um emprego. E nesse ano passado, no fim do ano, em outubro, eu consegui meu emprego de carteira assinada pela primeira vez. Parabéns. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não.